Olá, amiga! Olá, amigo varejista! Sejam bem-vindos a mais um episódio do 360 Varejo Cast. Um videocast, um podcast coordenado e desenvolvido pela 360 Varejo Consultores. A nossa intenção é trazer a você que nos assiste, que nos ouve em todas as plataformas de áudio, de vídeo, o melhor do conteúdo em varejo e discutir assuntos, ações e temas bastante importantes para o seu negócio varejista, para essa paixão nossa que é o varejo brasileiro. Hoje nós temos aí a honra de trazer um convidado que é uma referência no varejo nacional. O nome dele é Eduardo Terra. Eu tive pessoalmente o prazer de contar com o Eduardo Terra como meu professor numa das turmas do MBA Varejo da USP, né, Eduardo? Isso aí. Eduardo Terra, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, membro do Conselho de Administração de diversas empresas de varejo, atua como professor de cursos de pós-graduação e MBA e realiza palestras em eventos nacionais e internacionais de varejo, sendo reconhecido aí, autor de diversos livros e reconhecidos por seus artigos sobre varejo e mercado de consumo no Brasil e no mundo. Nós temos o prazer hoje de receber o Eduardo Terra, né, Luiz? Sem dúvida, uma honra. Muito obrigado, Edu. Posso chamar de Edu? Claro, opa, por favor. Eu acho que todo mundo chama de Edu. Uhum. A gente é apaixonado pelo varejo e quem é apaixonado por varejo não pode de consumir tudo que você vem produzindo e contribuindo com uma quantidade de assuntos, não só relevantes, mas em volume também, muito legal. Uhum. E talvez um dos precursores que vem falando todo sobre a jornada digital do varejo, né, Edu? Então, Exato. Obrigado, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Renato. Uma honra estar com vocês aqui. Uhum. E acho que a gente vai ter momentos bacanas para falar de digitalização, de varejo, de tendências, né? bacana. Obrigado e parabéns pelo podcast. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. E o tema hoje é transformação digital no varejo brasileiro, né? Você que nos assiste, você que nos ouve, o que trazer de transformação digital para o teu negócio, né? Para o teu negócio varejista, seja ele pequeno, médio, grande, e quais são as principais características desse processo, né? Dessa jornada de transformação digital, que nós aqui na 360 Varejo acreditamos que negócio varejista nenhum vai poder fugir dessa realidade, vai ter que tomar decisões em cima dessa realidade. E para começar, né, Edu, vamos tratar aí dos resultados recentes do varejo no Brasil, né? Sim, acho que é sempre um tema importante, né? A gente está gravando esse episódio aí meados de novembro, né, de 2023, só para a gente contextualizar, estamos nos aproximando do a gente final costuma do dizer ano, que né? em 20 minutos tudo pode mudar. Exato. Né? Então, só para deixar claro de quando estamos fazendo essa análise, próximo ao Black Friday, chegando o Natal, e olhando para uma perspectiva de final de ano e principalmente nos conselhos que eu participo, a gente já está finalizando aquela etapa dos orçamentos para 2024. E a maneira com que eu olho sempre o varejo é olhando para os fundamentos que sustentam um crescimento ou um não crescimento dele, né? E dá para a gente dizer, e aí eu vou falar um pouquinho que fundamentos são esses, que é sempre legal a gente ilustrar. Dá para dizer que 2023 foi um ano de morno para bom, né? E sempre a gente quer mais, né? Claro. Mas principalmente foi um ano heterogêneo, tá? E acho que assim tem sido desde a pandemia. O que quer dizer heterogêneo? Não dá para falar que o varejo está bem ou o varejo está mal. A gente precisa falar de setores, né? Então, por exemplo, os setores de varejo mais dependentes de crédito, né? Desde o aumento da taxa de juros lá do 13,75, foi um tempão e que recentemente começou a cair, tem sofrido mais nesses últimos 2 anos, e esse principalmente. Então, eletrônicos, eletrodomésticos, material de construção, automóveis, né? São alguns exemplos de setores que têm já há 2 anos sofrendo bastante, porque o crédito é uma alavanca importante. Se você for para um outro extremo, que a gente chama de varejo de bens correntes, o supermercado, a farmácia, o varejo de pet, né? Que é um varejo pouco dependente de linhas de crédito e mais dependente de emprego e de renda, esses têm tido anos melhores, né? No meio a gente tem a que a gente chama de linha mole, que é moda, acessórios, né? Que tem tido recuperação
em relação ao que foi a pandemia, que acho que são os setores que mais sofreram, né, com o fechamento. Com o fechamento de shopping centers e do comércio mas acho que a gente geral, pode né? até, se vocês quiserem ilustrar, tem um slide Produção, que eu trouxe. pode colocar o primeiro. Pode colocar a primeira imagem, Tiago, por favor. Eu acho que é legal sempre a gente ajudar aí o empresário varejista, quem gosta de varejo, a entender um pouco esse cenário, né? Esse é um modelo que eu uso há um bom tempo, que diz o seguinte, são 4 os fatores que explicam se o varejo vai bem ou vai mal, né? Tem uma ressalva que a gente vai fazer daqui a pouco, que essa análise ela tem sido muitas vezes superada por concorrentes que são ocultos, né? Uhum. Mas basicamente E que roubam a renda, né, do cliente. Roubam a renda, pegam uma parte do bolso, né, do cliente. Que é o tal do share of pocket, né? Uhum, O bolso do consumidor do varejo ele é um só. Sim. Então, se ele está indo mais no futebol, se ele está viajando mais, ele vai gastar menos. Claro. Tá? Está gastando mais com plano de saúde. Outro exemplo, ou se a conta do celular, da luz aumentou, o bolso é um só. Tem a pesquisa de orçamento familiar, que há muitos anos a gente tem como uma estatística oficial, mas ela tem sido sempre transformada. Quer dizer, aonde o brasileiro de diversas classes gasta a sua renda, quanto disso vai para alimentação, quanto disso vai para serviços, enfim. Mas o que explica o vento mais a favor ou mais contra do consumo da economia são 4 fatores, e esses fatores mudam de acordo com os setores. Então, o primeiro deles é renda, né, que é a capacidade de compra de uma pessoa empregada. Então, exemplo, quanto mais a inflação cresce, menos aqui mais a gente tem um problema de renda, Sim. porque a inflação é um detrator, principalmente de classe média baixa, que perde poder de compra. Ou massa salarial mesmo, né? Quer dizer, aumentos reais contra a inflação aumentam a renda. A gente tem emprego, que é um dos mais importantes, não existe consumo e varejo sem emprego. Eu vou falar um pouquinho dos 4, crédito, né? Sim. E confiança. Confiança parece uma coisa meio abstrata, Sim. mas é medido, né? Então, a gente usa como referência, por exemplo, o índice de confiança do consumidor da FGV, que é uma referência, se mede, tem confiança do consumidor, tem confiança do empresário, da indústria, enfim. Quando a gente olha esses elementos, agora, em novembro, né, de 2023... a análise é de boa para muito boa, tá? Então, emprego. Nós atingimos aí no último índice 7,7%. 7 é alguma coisa, né? 7,7%. De desemprego, que a menor taxa histórica medida foi 6,9%, só para o pessoal ter uma referência de que 7,7% é bom. Sim. Muito bom. Claro que a gente sempre gostaria que todos estivessem empregados, mas é um número bom. Então, emprego não é um problema. E tem a qualidade do emprego também, Perfeito. né, Eduardo? Sim. Que aí já reflete um pouco na renda. Na renda, né? Aí a nota já não é tão alta, né? A gente tem empregado muitas vezes pessoas de salários mais baixos, né? Sim. Os empregos melhores estão mais em falta, mas a renda também, principalmente em 2023, deixou de ser um problema. Ela foi um problema, um detrator para ter consumo, quando a inflação estava nos seus 2 dígitos, Sim. né? Inflação de 10, 11%, 10, 12, tira poder de compra. Hoje a inflação está controlada ali nos seus 4 e alguma coisa acumulado. Então, renda também não é um problema. Então, quem está nos... Pô, então está tudo bem. Exato. Chegar lá. Confiança também está relativamente bem. A gente está, para vocês terem uma ideia, num índice histórico acima do pré-pandemia. A pandemia teve aquele, né? A gente chegou a ter 8 séries seguidas positivas, aí começou a oscilar um pouquinho, mas está bem. Crédito é o problema. Sim. Né? Apesar da gente ter iniciado um ciclo de redução da taxa de juros básica. básica. Ciclo lento, né? Que vai ter efeitos mais a médio prazo, né? Então, todos nós aqui que consumimos, né? Para você comprar um imóvel financiado, um veículo financiado, Sim. ou mesmo um parcelamento de uma geladeira, de uma televisão. Aí na Black Friday a gente sabe que é uma categoria importante. E tanto este crédito para o consumidor quanto o crédito para as empresas que estão nos ouvindo ficou caro, escasso e pesa. Né? Então isso diminui um pouco a capacidade das empresas de investirem. Então, mas a análise geral, análise boa. Só que quem está nos ouvindo, você, Eduardo, mas essa análise boa não conversa com um cenário que não foi tão bom assim. Perfeito, Sim, perfeito. Porque a a gente realidade, ouvindo os nossos clientes e amigos varejistas, a reclamação é Mais quase... reclamação do que mais Exato. reclamação. Você com certeza está ouvindo a mesma coisa, Sim. né?
Aí vai um ponto, aí eu vou dividir com vocês um trabalho que eu fiz nos últimos 2 meses, grande, com o meu time. Então, como o Renato colocou, eu presido a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, entre outras coisas, que a gente faz análises, rankings, pesquisas, para dar um pouco para o nosso varejo uma base mais de dados. Né? E aí, esse trabalho mais recente trouxe uma série de provocações, assim, mas pera um pouquinho. Se o vento está a favor, mas a minha venda não está tão bem, o que pode estar acontecendo? Aonde eu estou errando, né? O varejista fica pensando, o que eu estou fazendo de Então, errado aqui na minha empresa que eu... Aí a minha provocação é, existe uma confusão hoje de cenário econômico, que é esse que a gente fez, um cenário competitivo, e aí um cenário competitivo menos óbvio, porque quando a gente pensa em cenário competitivo, você olha para o lado e vê quem faz o que você faz. Então, se eu sou um supermercado, outro supermercado. Se eu sou uma padaria, outras padarias. Uma loja de moda, exatamente, assim por diante. Né? Só que o problema não está aí. Né? Então, queria puxar um outro material que eu trouxe. Esse é o trabalho que eu fiz, tá? Recente. Fresquinho. Isso aqui Legal, tem 15 dias, muito bom. tá? Que existem 3 efeitos não óbvios, tá? Que de uma certa forma estão roubando, entre muitas aspas, né? Não é claro. um roubo, né, ilegal, mas Sim. tirando rouba-monte, né? Sim. O dinheiro do varejo tradicional. Então vamos começar com o primeiro, que esse eu sei que muita gente conhece, que é o que eu estou chamando de Bet Effect. Nossa. Bet são as apostas online, esportivas, Que estampam todas as camisas dos todas. clubes. De todos Só os o clube clubes. da Série A brasileira não é patrocinado. Que acho que é o Palmeiras, se não me engano. É o Palmeiras, que é a Crefisa, que é uma instituição de crédito. Isso aí. Mas é um fenômeno, só que a gente não tinha ideia do tamanho, a gente achava que isso era um bicho importante, mas como é que eu junto Lé com Cré, né? Sim. Como é que isso conversa com o varejo? Volta ao caso de que o bolso é um só. Né? Então você tem jovens, aqui eu pego principalmente homens, né? Tem mulheres, mas é um público mais masculino. Jovens, alguns homens, que estão literalmente se endividando e gastando muito dinheiro com isso. A nossa estimativa, isso é uma estimativa com base em algumas referências, que esse setor está movimentando esse ano 115 bilhões de reais. Quer dizer, 115 bilhões a menos para gastar com roupa, com supermercado, 100, com isso? porque uma parte ganha e volta. Sim. Certo. Então, a nossa estimativa é que o impacto aqui é de 100 bi. Para que todo mundo esteja uma ideia, o varejo este ano no Brasil, todo o varejo, que a gente chama de varejo restrito, mais a construção, dados do IBGE, ele deve ser por volta de 2,3 trilhões de reais. Então, guardem esse número. Esse é o tamanho do bolo. Então, quando eu falo do Bet Effect, o 100 bi, ele é quase 5% desse bolo. Então, nós vamos juntando os quebra-cabeça. Tem um cara tomando 5%. Certo. Alguém pegou 5% do que eu tenho aqui no bolso. E não foi o varejo. Na farmácia, no supermercado, na loja de roupa, enfim. Só que não para aí. Aí eu vou para o segundo efeito, que é o de baixo, tá? Que eu vi que vocês já discutiram ele aqui uma vez, o efeito Shein e outras coisas, que é o que a gente chama de cross-border, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já fez uma compra cross-border, às vezes sem saber, pelo Instagram, né? Então, o fenômeno de empresas como Shein, AliExpress, Shopee, Wish e outras, né? Que teve durante muito tempo, agora a gente está em processo de regulamentação, uma janela tributária brutal, que era os até $50, papapá. Só que, de novo, né, a gente sabia do fenômeno, mas não sabia do efeito e nem do tamanho. Você está trazendo luz agora, fazendo um trabalho maravilhoso aí. Fantástico. Nós estamos falando deste ano no Brasil em 50 bilhões aproximadamente. 50 bi foi o ano passado. Eu estou trabalhando com uma ideia de que isso vai ficar flat esse ano. Sim. Porque com o programa Remessa Conforme, né, agora existe imposto, existe o ICMS até $50, depois existe o imposto de importação. Então, colocamos se bem que eu acho que isso dificulta no curto prazo, mas deixa o processo mais oficial no longo prazo. Mas o efeito aqui é 50 bi, portanto, mais 2,20% do bolo. Então, nós já estamos com 5 mais 2,2, estamos em 7,20. E aí tem um terceiro, que é o maior deles, que esse terceiro ele pode ser uma oportunidade tá, para o varejista, mas na maioria das vezes não é. Tá? Que é o efeito dos marketplaces. Então, aqui eu estou falando de Mercado Livre, estou falando de Magalu, estou falando de Amazon.
e as pessoas talvez não visualizem a potência e o tamanho desse bicho hoje. Sim. Então, dados atuais, 80% do e-commerce no Brasil já é via marketplace, tá? E aí depois eu posso mostrar mais para frente um outro slide, mas adiantando um pouco aqui, 15% do varejo brasileiro é online. Então, 85% do varejo brasileiro é físico, 15% é online. Desses 15%, 80% estão nos marketplaces. Então, 12% de tudo que se vende no Brasil já é através do marketplace. E quanto é o Mercado Livre, Eduardo? Metade disso. Então, hoje dá para a gente dizer que o Mercado Livre tem 6% aproximado do varejo brasileiro. Então, este efeito marketplace, de novo, se eu sou um varejista e estou vendendo para burro aí, isso para mim estou pegando carona. Sim. Só que isso é muito mais exceção do que a regra. E ele está alimentando um monstro, né? Sim. Essa é uma discussão longa. É uma longa discussão, daria um outro vendendo com menos margem. Mas eu costumo dizer o seguinte, já que será um monstro, que eu seja amigo do monstro, parceiro do que inimigo, porque eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Né? Sim. Assim foi na China, assim é nos Estados Unidos, enfim. Então, aqui eu tenho mais 8,7%. Então, se eu somar essa brincadeira toda, tenho quase 16% do varejo brasileiro está em 3 lugares que muitas vezes eu não estou. Então, isso responde à nossa pergunta de, apesar daquele contexto econômico favorável, positivo, existem fenômenos do ambiente competitivo que estão postos aqui, que muitas vezes estão tirando pedaço do bolo que eu não estou pegando. Né? Quer dizer, o consumidor aqui é o mesmo. O cara que está gastando no Mercado Livre, apostando, comprando na Shein, ele está deixando de comprar no shopping, na loja, na rua, enfim. Perfeito, perfeito. E assim, é um tema que eu acho que dá muita luz e é importante, porque, afinal de contas, quando a gente fala do efeito plataforma, né, inclusive vocês vêm falando há muito tempo, né, a potência que é isso, ele está totalmente sintonizado com o novo desejo do consumidor, né? O consumidor hoje, ele modificou o mindset dele total, afinal de contas nós somos, antes de tudo, consumidores, né, Edu? Total, não podemos esquecer disso. Quer dizer, a gente compra agora e a gente já fica olhando no tracking do celular para ver se o pedido está chegando. Se já foi enviado, se está chegando. E receba daqui a pouco. Então, eu acho que toda essa conjuntura de informações extremamente relevantes que você está trazendo, ele abre toda uma perspectiva dos próximos assuntos que a gente vai trazer aqui, né? Isso mesmo. Que é a preparação dos varejistas. O que o varejista faz diante dessa realidade, né? Como é que ele se prepara ou como é que ele se insere nesse ambiente digital, nesse ambiente que está se transformando digitalmente. Ele pode ser uma operação pequena, ele pode ser uma operação de pequena para médio, começando a crescer. E eu faço o quê, Eduardo? Eu faço o quê, Luiz? Eu faço o quê, Renato? Como é que eu preparo minha empresa para participar desse jogo? E Edu, você vem falando há bastante tempo sobre a chamada régua de transformação digital. Né? E nós somos testemunhas oculares e presenciais nos clientes que a gente vai. Como a gente tem que tomar o cuidado de não colocar todo mundo na mesma faixa, na mesma média. Né? Quando a gente olha aqui para o nosso quintal, a gente vê empresas bastante bem estruturadas, mas basta você se afastar um pouquinho dos grandes centros, muitas vezes você encontra empresas boas em termos de faturamento, mas completamente desorganizadas, sabe? Então, como eu entro nessa brincadeira, né? Qual é esse roadmap de transformação, Edu? Perfeito. Acho que eu tenho trabalhado com isso há pelo menos 10 anos aí, que é quando essa conversa começou. Eu fui algumas vezes lá atrás para o Vale do Silício, né, região de São Francisco. Lá eu montei, se a gente puder mostrar o próximo, que acho que é o modelinho que eu queria dividir com vocês, de como se colocou. Ele não é único, mas ele serve como uma boa referência para todo mundo se organizar. Tá? E aí nos conselhos que eu participo, hoje eu participo do Grupo Boticário, da Pets, da MPM, da Nissei, que fica em Curitiba, do Savenhago, que eu estou há 10 anos quase, 9 para 10 anos, que fica no interior de São Paulo, na Amo Varejo, que é M. Martin, Artex. Empresas super representativas, você tem uma boa amostragem, né? Perfeito. A AgroGalaxy, que é de agro, enfim. E o que a gente tem orientado é transformação digital é uma jornada que começa e não termina, obrigatória, como o Renato colocou no início, não é mais uma opção. Eu costumo dizer que quem olha para ela tem 2 opções, se apavorar ou se apaixonar. Exato. Se apaixonar é melhor. Né?
transformação digital é uma jornada de quem não nasceu digital. Então, uma startup não passa por transformação digital. Perfeito, já nasce. Exato. Uma startup, ela nasce digital, ela tem outros desafios. Eu sou sócio já há alguns anos também de um fundo de venture capital, que é a High Partners, que a gente investe em startups para varejo. Né? A gente tem 6 investimentos, temos 2 fundos levantados. Ali o nosso desafio não é transformação digital, ali é governança, gestão, capital. Sobrevivência, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Para o varejista que consome essas startups, o desafio é outro. É como é que eu me digitalizo, preservando minha cultura, minha raiz, mas adicionando elementos a isso. E aí tem algumas confusões. Primeiro, transformação digital não é sinônimo de e-commerce. Perfeito. Sim. Então, nem de tecnologia. Nem de tecnologia. Né? É uma transformação de mindset, de modelos, de canais digitais na empresa toda. Então, aos poucos, isso aqui foi, apesar de eu ter tido um longo tempo na universidade, na academia, hoje, há 10 anos, eu me sinto um cara mais da prática. Claro. Eu dou muito pouca aula hoje, infelizmente não dá tempo, mas eu tenho essa ideia de teorizar coisas que eu acho que são importantes. O que eu quero dizer é que isso veio da prática. Perfeito. Tá? Então, isso aqui eu já usei, já pratiquei, né? E o que eu aprendi é o seguinte, você precisa passar por alguns caminhos, não adianta pular etapas, aqui não tem atalho. Aí alguém vai perguntar, mas o primeiro vem antes do segundo? Não, na verdade você precisa, numa conversa de transformação digital, você tem que discutir os 8. E aí, obviamente, definir o que e se posicionar prioriza, em relação aos 8, né? Onde eu estou em aqui, cada um por uma deles, questão né? didática é necessário Aqui colocar em um fluxo, modelo, né? né? Mas ele não é exatamente dessa forma, não é uma né? ordem. O que eu posso dizer pela prática é o 1 e o 2, eu vou falar deles, é onde as empresas menos se atentam e é onde mais está o problema. Então, já dizia o maior guru de todos os tempos em administração, foi o Peter Drucker, um austríaco que depois mudou para os Estados Unidos e que foi o cara que criou a administração de empresas no mundo. Ele já dizia que em uma organização a cultura come a estratégia no café da manhã. É verdade. Sim. Então, trazendo isso para a digitalização, por que cultura digital está ali, né? Que não adianta você querer abrir um e-commerce, investir num CRM, em tecnologias, né? E a cultura, que é aquilo que está lá quando o dono não está, né? Não ser trabalhada. As lojas sabotam a digitalização, não porque ela quer sabotar, porque as pessoas não acreditam, acham que aquilo vai competir com elas, enfim. Então, tem que se fazer um trabalho de mudança de cabeça. Mudança de cabeça não é, esquece tudo que você sabia, que agora o mundo é outro. Esse é um outro erro. Quer dizer, cultura digital é adicionar elementos a uma cultura que, se a empresa está até aqui hoje, deve ser boa. Sim. Né? É isso. Então, o que é cultura digital na prática? Eu acabei de desenvolver um modelinho também que a gente está fazendo de assessment digital da cultura. Que é, por exemplo, tomar decisões baseadas em dados. Isso é cultura digital. Cliente no centro da estratégia. Agilidade. Errar. Né? O que fazer com o erro, né? O que fazer com o erro. Punir ou erro. Aprender. Exatamente. Né? Né? Então, que tem inclusive aqui... é um tema do podcast. Fazendo um merchan aqui. Fazendo um merchan de um dos podcasts anteriores. O que você faz com aquele erro? Senta e todo mundo se mata, se debate ou você aprende. Ou aprende, né? Isso. Desculpa, te Não, é isso mesmo, perfeito. Aqui é Mas então, cultura digital, eu só estou dando elementos de cultura digital, não é um bicho abstrato. Você tem que entender se as pessoas têm ou não têm aqueles coisas. Se não tiver, você precisa trabalhar. Então, sem isso, esquece. Eu vou fazer isso e depois... Não, você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Sim. Então, junto, por exemplo, o item 7, que é e-commerce, omnicanalidade, WhatsApp, legal, mas junto com o 7, trabalho 1. O outro exemplo é o 2, que é a empresa não pode trabalhar do mesmo jeito que ela trabalhava 15 anos atrás. Então, tem lá o meu time de loja e depois eu monto um time de digital. Já nasceu morto. Como se fosse um departamento, né? É o departamento da informática, lembra disso? Não pode departamentalizar a digitalização. Um dos maiores erros hoje, em empresas grandes isso já é mais claro, mas nas médias e nas pequenas mesmo assim, você não pode separar o digital. Ele precisa, quanto mais, precisa estar integrado aos negócios da companhia. Então, essa estrutura... né? Você pode ter 3 funcionários, mas eles precisam trabalhar bem estruturados. Você pode estar 3.000, o desafio aumenta. E como é que você organiza a empresa e como é que é o modelo? O modelo de gestão pressupõe quais são os indicadores que você vai cobrar.
Então, por exemplo, venda por metro quadrado é um indicador que não é mais o relevante. Né? Eu não estou dizendo que ele não é importante, mas ele não é o único. Ele não deixou de existir, mas ele já ele não é. não tem então, a importância o NPS, né? Que é um indicador de mundo mais digital. O que é o NPS para quem não conhece? Quer dizer, o Net Promotion Score, foi criado por um cara que entendia que precisava medir a satisfação de um cliente numa jornada inteira de compra. Né? Então, quem já foi a uma Apple Store, né, já viu que depois você vai receber lá um e-mail, ou um push, né, ou um WhatsApp, ou um SMS, e fala assim, avalie o atendimento do Renato. Curiosidade, eu não sei se vocês sabiam disso, os 4 maiores faturamentos por metro quadrado em Nova York, que ainda é o paraíso do varejo, são NPS only, quer dizer, eles só avaliam o NPS da loja, não tem mais taxa de conversão. Não tem outro indicador, não, NPS estou falando de Apple Store, estou falando de Uniqlo. É como se fosse um Lululemon. KPI mãe, assim, né? Mãe de todos, né? E aí eu costumo dizer, Luiz, que assim, vamos confiar no cara que criou e na prática, que é assim, altos índices de NPS, o resto vem. Perfeito. Que pressupõe o seguinte, a jornada tá boa, o cliente saiu, tá encantado. Comprar mais, né? É uma consequência de um bom NPS. Edu, eu gosto muito de exemplos simples, né? Eu acho que a Renner é um bom exemplo do que fazer. O encantômetro. Há quantos anos? O encantômetro era um embrião 20 anos? Sei lá, 20 anos? Pelo menos. Pelo menos 20 anos. Né? Como executivo na época de Sim. varejo, é isso aí. Eu lembro de uns 20 anos, pelo menos. Pelo menos. Simples, né? E para o pessoal entender, você tem, o encantômetro é um NPS. É um NPS. Sim. Raiz. Raiz, exatamente. Tá? Uhum. Aquilo é a pesquisa de satisfação que a gente responde. Né? Então, esses 2 pontos são importantes. Só que aí tem um terceiro, e aí eu estou falando de empresas médias para grandes, que é o seguinte, como a empresa ela foi analógica, foi crescendo e hoje ela precisa se digitalizar, o que eu chamo de arquitetura. Eduardo, o que é arquitetura? Né? É os seus sistemas. Então, toda empresa tem lá um sistema de ponto de venda, né, que é o de PDV, pode ter um RP, dependendo do seu tamanho, um sistema de gestão contábil financeiro, pode ter um sistema de folha de pagamento de pessoas. Como é que esses sistemas estão instalados, organizados, é o que eu estou chamando de arquitetura. Os legados que a gente chama. Se você não revisitar essa arquitetura, o resto não funciona. Eu vou explicar por quê. Porque eles acabam não se conversando, né? Ou quando conversam, e esse é o exemplo, você conhece uma startup, você conhece uma empresa que vai melhorar o WhatsApp na sua empresa. Se você não fizer um trabalho de arquitetura, quando você for olhar, fala assim, é legal esse negócio, mas vai levar muito tempo para integrar e muito dinheiro. E aí começa o problema da transformação digital. Perfeito. Tá? Então, um bom exemplo aqui, eu gosto de mencionar, foi o que o Magazine Luiza fez lá atrás, quando se tornou um case de transformação digital. Hoje ele tem alguns desafios que a gente pode falar, mas ele trocou os canos, que eu costumo dizer. O que é trocar os canos? Ele mudou a arquitetura. Ele deixou de ter aqueles sistemas pesados, lentos, difíceis, para colocar aí um pouquinho de aspecto técnico, né? Por uma arquitetura de microserviços. Né? Microserviços é você criar uma espécie de filtro de linha, onde toda tomada nova você vai lá e põe sem ter que costurar. Né? Acho que é uma boa analogia. Quer dizer, nas arquiteturas antigas, tudo que você traz, você tem que fazer a costura, o remendo, e é isso que custa dinheiro e tempo. Nessas arquiteturas modernas, mais leves, o cara chega, é basicamente colocar, são os APIs, que muita gente já deve ter ouvido. Né? Então, isso é super importante. Aí vem a parte de dados. Né? Quer dizer, hoje uma empresa na transformação digital, ela não pode ser uma empresa administrada por opiniões, e sim por dados. Né? E aí tem toda uma discussão de visão única de cliente, de produto, né? Com dados. O que a gente chama de data lake, que é onde esses dados estão. Aí entra toda a discussão de LGPD, de conformidade e principalmente de uso, né? Você tem que transformar dados em ação. Isso, exatamente. Porque não adianta você ter uma infinidade de dados soltos, né, Edu? O que a gente vai fazer com ele? Existe uma fase do tratamento desses dados, né? E, sobretudo, a partir do momento que você tem esses dados tratados, o que a gente vai transformar em termos de ações, né? E ainda mais dentro
da variedade de canais que a gente tem hoje, você não pode tratar da mesma forma todos os canais. Você precisa entendê-los, né? Porque cada consumidor tem um comportamento diferente. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte. Primeiro, tem mais empresas hoje morrendo afogada nos dados do que na falta, na seca. Tá? Então, teu ponto está perfeito. Qual é o fluxo que a gente fala? Dados deveriam virar informação deveria virar decisão, que vira resultado. Certo. E onde é que está o gargalo na minha experiência? Né? A gente, pelo fundo, até investiu numa empresa chamada Lookbox, que é muito craque em fazer isso, que eu acredito na tese, né? Que é democratizar o acesso a dados. Se o teu fluxo, quem está nos ouvindo, eu tenho dados que viram relatórios que eu mando para as pessoas decidirem, ele já está morto. Morreu. Tá? Quem aqui não tem alguns relatórios parados que você não tem tempo de olhar, pensar, decidir e agir? Então, ou quem aqui, como gestor de varejo, não tem a sua planilha e o colega tem a planilha dele e o colega da outra loja faz a planilha você vai diferente. Pra uma reunião, aí cada um tem a sua. Festival de relatórios de quem que o melhor relatório ganha. Né? A tese da democratização é que todo colaborador de varejo deveria fazer perguntas. O chat GPT foi isso, né? Só que chat GPT usa dados externos. Sim. Tá? O que eu estou dizendo dessa empresa, que eu gosto muito dela, que é a Lookbox, é que ela cria um chat GPT interno, onde um gerente de loja pergunta coisas e aquilo responde. Ele não pede um relatório. Porque quando o gerente de loja pede um relatório, quando o relatório chegar, ele não precisa mais. É verdade. Sim. Ele já ficou velho. Tá? Então, aqui tem uma tese de ter os dados democratizar. Aí vem o quinto item, que é um dos mais divertidos, aí começa a parte sexy. Exatamente. Eu também chamo startups, soluções, tecnologias, que se vocês perceberam que se você não fizer o resto, morre na praia. E por onde se começa, Edu? Você começa por aqui, né? Muitas vezes o varejista começar pelo assunto sexy, né? E aí, assim, não funcionou. Não funcionou porque a arquitetura tá ruim. A cultura sabotou. Então, as pessoas eu canso de ver tecnologias. Não falou, mas tem empresa tal que uma empresa amou, a outra odiou. Será que o problema é a solução? Exato. Enfim, ele fez a encomenda errada, ele não tem maturidade o suficiente para decidir sobre tecnologia aqui. Isso aí. Né? Então, muitas vezes, se compra uma tecnologia muito superior da sua necessidade ou muito aquém, né? Total. Sim. E aí, uma dessas agendas que eu dou um zoom, que para mim faz parte fundamental da transformação digital, vamos voltar ao dado que eu trouxe. 85% do varejo brasileiro é físico, 15% é e-commerce. Então tem gente que fala assim, então entendi. Então 85% do varejo brasileiro é analógico. Não. Porque entrando para o conceito de jornada, o que é jornada? É todo aquele fluxo entre uma busca, um desejo, uma necessidade e uma compra. O que eu estou dizendo é que aqui no final, 15% é e-commerce, 85% não. Mas hoje a maior parte da jornada de loja física ela é digital até a loja. Então entra um WhatsApp, entre as redes sociais, entre o Google, né? Que levaram, por algum motivo, aquele consumidor até aquela loja ou a finalizar a compra na loja. Então, a maneira com que as empresas conversam, falam, se comunicam com seus clientes precisa ser digitalizada. Perfeito. Então, quem chama de CRM, de jornada digital. E quando eu misturo isso com o item 4... E aí chega a tal da inteligência artificial, que está em tudo aqui, né? Eu começo a personalizar essa jornada também. Então, todo mundo aqui deve receber e-mail, WhatsApp, SMS, pushes de um monte de lojas, né? E vamos ser sinceros, a maior parte ainda não é personalizada. Sim. Né? Sim. Manda coisa a maior que a parte gente é não padrão, quer, né? Ou padrão, vende coisas que você já tem, né? Já tem, ou que não é para mim. Então, Sim, aqui tem uma sim. baita agenda que está começando. Muitas vezes o varejista está exatamente nesse ponto, né, Edu? Tá começando, né? E aí, muitas vezes, ele está tomando a decisão de digitalizar algo que ele tinha em papel. Né? O exemplo clássico é o tabloide de supermercado. Que morreu. Né? Que morreu em papel, mas hoje todo supermercado tem no WhatsApp. E te manda 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Ele se acha digital, né? Ele tá achando que está digital. Ele está começando. Tá começando. Aqui a gente tem que dar muito mérito para o WhatsApp. O WhatsApp no Brasil é um fenômeno, é o país do WhatsApp. Para quem não sabe, o WhatsApp não é essa potência em todo lugar do mundo. Só a Índia
é mais potente que o Brasil. O e-commerce o WhatsApp é um e-commerce. É um e-commerce. É uma plataforma que você compra, você transaciona tudo lá dentro. É uma jornada que a gente chama de chat commerce, que é uma via de canal digital que para algumas empresas, você pega o caso da C&A, que é uma empresa listada, chega a ser metade do que ela faz. Que loucura. Né? E tem um exército de gente trabalhando nisso. Então aqui tem uma agenda importante que é base de clientes, falar com esses clientes via e-mail, WhatsApp, enfim, colocando alavancas para isso. Então o que são alavancas que a gente costuma chamar, né? É um desconto, é um cupom, é um cashback, são os pontos, né? E aqui isso é importante. Aí a gente entra no item 7, que é onde o item 7 ele é confundido com a agenda geral. Perfeito. Que é e-commerce, tua estratégia para e-commerce, para WhatsApp commerce, para marketplace. E a integração disso com as lojas, que é a tal da omnicanalidade. Aqui nós temos muitíssimos ruídos e problemas, né, Edu? Total. Porque nós temos questões tecnológicas, nós temos questões culturais lá da origem, conflitos de canal, entender consumidores da mesma forma, sendo que eles precisam ser entendidos de formas diferentes. Aqui nós temos uma confusão e não é fácil, grande, né? A gente não tem que reconhecer que essa é uma agenda gigantesca. Não tem como pular, como você comentou, não dá para pular etapa, né? Um dos conselhos que eu faço parte é a Pets, que acho que alguns de vocês conhecem. São dados públicos também. A Pets tem dados de agora, está passando de 40% do faturamento em e-commerce. Mas o mais importante é que 95% disso passa pela loja. Finaliza na loja, né? A gente costuma dizer que a Pets é a empresa mais omnichannel do Brasil por métricas. E é simples, né? Quem compra, eu sou um dos consumidores, é tudo muito simples lá, né? Você simplesmente compra no seu self-checkout, você tem um cupom, você já passa sozinho, tudo é muito simples lá dentro, né? Acho que isso E aí até no teu ponto, por que a omnicanalidade ela é potente, né? Vamos pegar o exemplo da Pets, que é os 95%. Quando eu falo 95%, quer dizer que ou o cliente decidiu buscar na loja, no caso da Pets ele tem o desconto, que é o compre e retire, né, que a gente chama, ou a loja manda para casa dele, não um centro de distribuição distante. Nas duas agendas, a loja é potente, porque ela faz com que o produto chegue mais rápido, porque ela está perto do consumidor, e mais barato. Então, hoje, a omnicanalidade é uma ferramenta de competitividade para o e-commerce. Sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, ou você é a Amazon e o Mercado Livre, principalmente, que resolveram gastar bilhões de dólares numa malha logística eficiente, seja lá fora, seja aqui. Então, hoje, o Mercado Livre não tem loja, mas investiu muito dinheiro e só ele fez isso no Brasil até agora. A Amazon está tentando, mas não está ainda com a capilaridade e capacidade, talvez tenha um dia. Né? Mas nos Estados Unidos, sem dúvida, ela tem. Ou você precisa ter loja, como hub. Né? Porque aí o cliente fez um pedido de algum CEP do Brasil, eu sei que tem uma loja a alguns quilômetros dele com estoque, que, portanto, é perto, barato e rápido. Preciso ter os dados, certo? Sim. Aí é o que a gente... Perfeito. Se você não tem lição de casa, isso morre no papel. Exato, exato. E, Edu, assim, né, uma questão importante aqui sobre o papel do patrocinador, tentando trazer um pouco para o universo das pequenas e médias empresas, porque, obviamente, essa agenda é uma agenda de alta complexidade, a gente vê isso muito bem adiantado nas grandes companhias, inclusive das quais você é conselheiro e tudo mais, então você testemunha lá local, presencial, mas quando a gente traz uma realidade de médias e pequenas empresas, essa realidade é um pouco distante, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do patrocinador, né? Que é o dono, é o sócio, seja lá o título que for, né? A importância dele como... muitas vezes uma pessoa que não é do mundo digital, não, então ele tem uma dificuldade adicional, às vezes ainda ele é da geração, da nossa geração anterior. Como fica o papel dele nessa história? Primeiro que assim, esse teu ponto é a chave e tem a ver lá com o item 1 da cultura. Né? A grande maioria desses patrocinadores, que são empresários ou presidentes, né, dependendo da empresa, são imigrantes digitais, não são nativos digitais. Né? E, portanto, talvez não tenham o domínio, o conhecimento de tudo que tem que ser feito. E nem precisa ter, esse é o meu ponto. Essa é a boa notícia. O que você precisa fazer é acreditar.
apoiar e sustentar de que, eu costumo dizer que uma empresa, como de qualquer setor, mas a de varejo é muito clara, ela é uma corrida, que é o que a gente chama de ambidestria, né? Que é a empresa ambidestra, né? Que é corrida de 100 metros, que é meta, resultado, semana, estoque, e maratona, que é o futuro. Tá? O que a gente chama de líder ambidestro é o líder que consegue equilibrar as duas agendas, a dos 100 metros e a da maratona. Tem gente que eu conheço que é muito bom de bater meta, de fazer um número. O curto prazo mas ali. Esse cara daqui a 2 anos não vai estar aqui. Que ele não olha para o futuro. E também costumo dizer que tem gente que só olha para o futuro e morre. Exato. E morre na no praia, futuro né? todos estaremos mortos, né? Como diria o... É isso aí. Então, aí respondendo, o sponsor, o dono, o acionista, o conselho, enfim, ele precisa comprar essa agenda. Ah, mas eu não sei como é que mexe na arquitetura. Não tem problema. Mas se entender que precisa mexer, você vai ter gente, ou colaborador, ou consultoria, que vai te ajudar a fazer. Mas você precisa patrocinar. Não tem patrocínio, eu não acredito. Perfeito. Aí nós estamos brincando. Eu já tive várias conversas de empresa onde a transformação digital estava no nível tático. Esquece. Primeiro soluço corta tudo. Sim. Perfeito. Ou fica muitas vezes em empresas familiares, né, que a gente tem muito contato na consultoria, fica muitas vezes a cargo da segunda ou terceira geração, que é uma geração mais acostumada, né, com o digital. Mas sem o patrocínio da outra. Mas sem o patrocínio da outra, que é o patrocínio do investimento, que assina, né? Então, essas ações, é o que você acabou de falar, né? Essas ações ao primeiro soluço, ao primeiro erro, elas são cortadas. Isso aqui não dá dinheiro. E algumas empresas varejistas têm feito esse movimento recente, né? Puxa, entrei no digital, entrei no e-commerce, mas recuei agora. Vi que é difícil, recuei. Qual que é a sua visão? Você viu, né, algumas notícias que saíram recentemente, né? O curto prazo sobrepondo o longo prazo. Nós passamos agora com essa última crise de crédito, de liquidez, de fato, as empresas tiveram que sobreviver algumas, né? Eu não tenho nenhum problema com... Falou aqui, vamos focar um pouquinho mais nos 100 metros por um período, mas a gente sabe que a maratona existe. Não está errado isso, tá? Se você não sobreviver ao curto prazo, você longo prazo não acontece. Existe. O que não pode achar é que essa agenda não existe mais, que ela é bobagem. Então, ganhar dinheiro com os canais digitais é fácil? Claro que não. Acabei de dar o exemplo da Pet de omnicanalidade. Você tem que trabalhar para fazer isso, né? Achar que isso não lhe pertence, que isso é bobagem, é um erro. Tá? Exato. Isso não quer dizer que você tem que queimar dinheiro em excesso, que você tem que acelerar. Por exemplo, pegando essa geração mais antiga, né? Eu entendo que às vezes tem uma crítica correta de que muita empresa passou do ponto, achou que não sou mais uma empresa de varejo, virei uma empresa de tecnologia. Eu não gosto disso. Não, tecnologia para varejo ela é meio para você ser o melhor varejista. Né? Então, teve excesso de investimento? Teve. Teve perda de foco? Teve. Teve e-commerce que queimaram mais caixa? Teve. Tudo isso teve. Tivemos muitos excessos. Isso não torna a agenda de transformação digital uma agenda errada. Tá? É que dentro da transformação digital tem gente que passou do ponto, errou, não fez conta. E Edu, e aí, para concluir aqui esse roadmap, o novo papel da loja... Isso, fundamental. Então, assim... isso, como você acabou de dizer, não dá para fingir que ele não existe, não é? Ela é uma agenda que ela precisa ser encaixada dentro das urgências de curto, médio e longo prazo, não é isso? Perfeito. Mas, sobretudo, o que você falou lá no começo, é a digitalização dos donos da empresa. A digitalização começa por aí, correto? Mas esse último ponto, que acho que é legal da gente falar um pouquinho, e a loja, né? A primeira boa notícia para quem tem loja, ou mais de uma loja, é o seguinte, não tem nenhum indício, nenhum lugar do mundo. Acabei de chegar faz 45 dias da minha 6ª viagem para a China. Eu aprendi muito na China com tudo isso, porque a China está muito à frente de muita coisa que a gente viu. Sim. A gente puder até mostrar um próximo imagem, slide, depois eu vou falar da loja. Pra vocês terem uma ideia, enquanto no Brasil 15% do que a gente vende é online, na China é quase metade. Tá? Então, a China está à frente, meios de pagamentos digitais, os super apps, os ecossistemas, os marketplaces, né? O TikTok, que está... Eu vou falar um pouquinho de TikTok Legal, vale a final.
Tem algumas, já para a gente deixar, Opa. me ajuda a lembrar Opa, que tem com uma dica certeza. boa no final aí sobre TikTok. Mas a China, de fato, ficou muito à frente. Agora, mesmo na China e nos Estados Unidos, a loja continua importante e relevante. Então, a Alibaba, né, o maior ecossistema de varejo do mundo, em GMV, que é a ponta, investiu muito em loja nos últimos anos. Comprou rede de supermercado, comprou shopping. Como é que é? É Fresh Apple, né? Eles chamam... a gente tem 2 nomes. É o Fresh Apple, que é o hipopótamo, né? Que é o nome que eles dão, e Rama é o nome ocidental, tá? Que é um hipopótamozinho. Esse é o supermercado que o Alibaba criou. Mas além de criar esse, que é um negócio que muitos de vocês já devem ter visto o vídeo, né? Todo tecnológico. Nossa, incrível, 2/3 da venda dele é para um raio de 3 quilômetros, que recebe em 5 minutos, compra online e recebe. Mas ele comprou a maior rede de supermercado da China também, o Alibaba. Na lógica zona. Né? E nos Estados Unidos a gente sabe que a Amazon vem flertando há alguns anos com loja. Né? Ela tem testado, comprou a Whole Foods, que é uma rede de supermercados mais para produtos frescos, orgânicos, montou a Amazon Fresh, que é a rede de supermercado dela mais de desconto, abriu lojas de livraria, algumas deram certo, outras não. Mas a Amazon não precisaria ter loja. Perfeito. Sim. Mas ela quis ter porque ela sabia que em alguns setores, supermercado é um deles. E é importantíssimo Total. você ter... Nós ainda somos seres gregários, sociais, A pandemia etc. provou Não é verdade? mostrou isso. Né? A gente gosta de tocar o produto, de sentir o produto, sentir o cheiro da loja. Então não há como abrir mão disso. Qual né? loja? Esse é o ponto. Se a gente puder mostrar, trouxe um último material. Por favor. Eu tenho feito um trabalho de... Que loja é essa? Não é a mesma de 20 anos atrás. Tá? Então, acho que tem um desafio aqui que é repensar a loja. Então, aqui tem alguns elementos que eu costumo dizer que são práticos, que é assim... Loja física era um bicho passivo até outro dia, até antes da pandemia. Sim. O que quer dizer isso? A loja abria 8, 9, 10, se fosse no shopping, e ficava esperando o cliente chegar. Isso é a loja passiva. O que a pandemia nos ensinou é o seguinte, né? A loja abriu às 8, às 9, às 10, não tem cliente, o time de vendas tem que estar trabalhando via CRM, WhatsApp, seja lá qual for. Se quer fazer um negócio simples, é o WhatsApp de graça, que é mandando promoções, ofertas da loja que está lá parada para quem está na rua, no trabalho, nem em casa. Quer dizer, é uma inversão de jornada, né? Até outro dia. Os clientes iam atrás de produtos e serviços ou iam até as lojas. Hoje, as lojas e os produtos e serviços vão até os clientes. Se você ficar esperando, alguém vai pegar o teu cliente antes dele aparecer. Então, a loja ativa é um ponto. É uma loja que a gente chama data-driven, quer dizer, que usa dados para decidir. É uma loja mais digitalizada, é uma loja que vira hub logístico. O exemplo que a gente citou aqui da Pets. Sim. Mini CDs. 1/3, pelo menos, de uma loja da Pets é hub para o e-commerce. Mini CD. É experiência, porque assim, aí, Luiz, Renato, assim, eu costumo dizer o seguinte, hoje, em 2023, o digital nos ensinou o seguinte, ninguém precisa mais ir a uma loja. 20 anos atrás, uma série de demandas que eu tivesse, comprar um remédio, preciso ir na farmácia. Tinha alternativa. Hoje, seja os marketplaces, seja os varejistas, por meio disso aqui, a gente, se quiser, resolve tudo. Por que eu vou à loja? Porque é bacana. Porque tem experiência, tem serviço. Na loja você interage, você aprende, você cheira, você toca. Se a experiência não é boa, eu estou jogando o cliente para cá. Com certeza. Tá? Então, a experiência tem que ser um monte de coisas. Por exemplo, que eu falo aqui também de atrito. Né? Atrito está dentro de experiência. Se você leva um cliente para uma loja, é difícil de estacionar, é difícil de achar as coisas. Demora para atender. Fila para pagar. Você está jogando esse cliente para fora da loja. Eu tenho que medir essa loja de forma diferente, que a gente falou aqui nesse episódio do NPS. Não basta mais venda por metro quadrado, né? Lojas deveriam ter serviços, porque serviços você não resolve no mundo digital. Né? E, finalmente, e aí você falou do Fresh Apple, do Rama, do Alibaba, o que o Alibaba descobriu na China é que uma loja incrível, bacana, atrai clientes que eu não tinha. Para onde? Para o ecossistema inteiro. Perfeito. Ele vai consumir e quem todos. trabalha com o mundo digital sabe que o maior desafio hoje no mundo digital chama-se CAC.
custo de aquisição de cliente, que é quanto você investe nas diversas mídias para trazer clientes que viram compradores, né? O CAC ele é muito alto hoje. E que muita gente descobriu que uma boa loja física atrai clientes novos a um custo de aquisição muito mais barato que no mundo digital. Perfeito. Só que não vem no curto prazo, né? Não. E aí que entra o conflito do curtoprazismo Sim, brasileiro contra o É longo isso aí. prazo. Porque primeiro você tem que colocar o dinheiro na frente. É o tal retorno sobre investimento Sim, que a gente tanto sim. fala. Não existe, né? O retorno não vai vir sem o investimento na frente. Não. Então, o que você traz é um panorama mesmo, é o que você falou logo no começo. Depende de como você enxerga. Tem boa notícia e tem má notícia. Ou você odeia ou você se apaixona, né, Edu? Exatamente. Eu tinha prometido também trazer um pouco dessa provocação sobre TikTok. Isso. Nessa minha última viagem, agora em setembro, para a China. A gente esteve na sede de várias empresas, a gente levou 50 empresários. Uma das que a gente foi é a ByteDance, que é a empresa mãe do TikTok, né? E o que o TikTok, acho que dispensa apresentações, todo mundo já viu, né? Sim. O primeiro número que causa impacto que é o número oficial deles. Eu tenho uma relação muito próxima com eles aqui. 100 milhões de usuários no Brasil, ativos, que ficam em média 80 minutos por dia. Acho que a Rede Globo, no seu auge, não tinha uma audiência média de 80 minutos dia por cidadão brasileiro, né? Aí quem é pai, quem é mãe já entra em desespero, Sim, com razão, com né? razão. Porque 80 minutos por dia acho que é um pouquinho demais. Mas o ponto é o seguinte, a atenção das pessoas está aqui. O que isso tem a ver com varejo? TikTok, hoje no Brasil, ainda é uma rede social de conteúdo, de entretenimento, que começa a mostrar para a gente coisas que nem a gente sabia que queria comprar. Então, para quem tem ainda a dúvida se isso aqui escuta, né, não tenha mais a dúvida, ele escuta. Escuta. Tá? Não vamos entrar no mérito da tecnologia. Eduardo, você sabe ensinar a gente a desativar? Sei. Só que você não vai usar um monte de coisas que você precisa, tipo áudio no WhatsApp, né? Então, não tem jeito, isso aqui está ouvindo. Então, a gente daqui a pouquinho começa a falar de tênis, vinho. Vocês sabem que vai começar a aparecer tênis e vinho em um monte de lugar. Eu costumo dizer que redes sociais como o TikTok, não só o TikTok, o Instagram faz isso, né? Com um pouco da nossa atenção, dos nossos cliques, ele começa a conhecer a gente mais que os nossos amigos. Se você ficar um pouco mais, clicar um pouco mais, ele começa a conhecer a gente mais que nossas esposas e maridos. Nossos familiares, E a partir de um certo ponto ele começa a conhecer mais do que a gente mais do que a gente se conhece. Eu já tive experiência e falei assim, como é que ele sabe que eu estava procurando isso? Isso se chama Ele inteligência sabe. artificial. Com certeza. Sim. E aí, qual é a notícia, né? Na China, o TikTok lançou o que eles chamam de TikTok Shop, que é basicamente a evolução do TikTok para Marketplace, tá? Então, aquilo que a gente vê, que hoje, se você quiser comprar no TikTok, é link na descrição, descrição no link da bio. Sim. Um atrito enorme, né? Você Sim. sai, não acha, clica, não vai. O TikTok Shop, na verdade, é assim, quando você vê uma coisa que você quiser, shop, checkout, Acabou. acabou. Sem atrito. Primeiro ano do TikTok Shop na China, 200 bilhões de dólares. Isso é 1/5 do que foi o Alibaba no mesmo período, primeiro ano. Tá? E eles já estão testando nos Estados Unidos, na Inglaterra, e vem para o Brasil. Não existe uma data oficial, Mas vem. mas vem. Certamente. Então, a provocação é muito democrático, isso acho que é boa notícia, né? Como as redes sociais, como toda a Meta, também dão esse acesso. Então, aquele pequenininho vai conseguir, a partir de um trabalho bacana no TikTok ou no próprio Instagram, né, vender para o Brasil inteiro através de uma plataforma comum. Então, acho que essa provocação aí de TikTok. Muita gente ainda acha que TikTok é dancinha e criança. Quem acha que é isso não está entendendo. Não é. Exato, exato. Edu, é fantástico tudo que você está trazendo, porque além de informações relevantes, você está trazendo coisas que estão acontecendo. Você acabou de voltar, você fez, né, mais uma jornada na China, você tem os seus, o trabalho que você faz como
como conselheiro, que também é uma série de informações importantes que estão acontecendo agora. E é muito do como o varejista vai se posicionar daqui para frente, né? Então, a nossa contribuição para essa discussão toda não é para ninguém ficar congelado e ficar com medo, mas enfrentar e encarar como oportunidade, Edu, não é isso? Eu queria trazer mais um tema, aproveitando... E aí, só o papel que vocês estão fazendo aqui é justamente para ajudar nisso, certo? Exato. Não sei por onde começar. Começa assistindo podcasts de qualidade para entender o que está acontecendo. Essa é a ideia, Edu. Eu queria trazer mais um tema aqui para o finalzinho, já chegando no final do nosso programa, que é o D2C, que nós temos aí mais um tema que daria para falar, né, Renato? Mais um podcast, né? Que é a jornada direta ao consumidor. Perfeito. Não é nova, mas ela vem ganhando uma roupagem cada vez mais robusta. Então, nós entendemos que é um grande bypass da indústria sobre a cadeia de distribuição, não é? A pergunta que cabe aqui é a seguinte: existe ainda espaço para revenda, Edu? Você tocou num ponto super chave, até vou dar um spoiler aqui. Se a gente conseguisse na produção colocar o segundo slide que a gente usou, que esse aqui, né? Eu estou na versão 2 dele. Já está? Não está pronto. Né? Legal. Porque além desses 3 que a gente falou, que a gente já discutiu, o quarto você matou. Tá? O problema que é o D2C. Né? D2C perdão. Mas é isso aí. Que é a indústria indo direto. Sem o varejo. Tá? Exemplo, lojas da Swift. É um exemplo magnífico. Da JBS, Friboi, que falou, eu vou ter as minhas lojas. Né? Várias indústrias, né? Hoje tem sites que atendem direto o consumidor. Algumas mais inclusivos, tipo o modelo da Ambev com Zé Delivery. Exato. Que tem o logistazinho ali como parceiro, muito que legal. É legal. Outras nem tanto. O problema, por que a versão 2 não está pronta? Medir o D2C é muito difícil. Então, que tamanho tem isso? Você falou que ali é 100 bi, aqui é 200, aqui é 50, o D2C é quanto? Não consegui chegar nesse número ainda. Então, né? Mas ele também é um elemento desse contexto que a gente brincou de competitivo oculto, que está tirando parte da venda do varejista. Tá? O caso dos supermercados eu acompanhei através das associações APAS, ABRAS, lutaram. Hoje, por exemplo, o modelo do Swift JBS ele passou a ser mais inclusivo. Sim. Eles têm feito lojas dentro dos supermercados. Store in store, quase. Né? Que o varejo tem que ser forte, se unir e entender o seguinte: eu vou trabalhar com parceiros que me veem como parceiros e não como alguém que eu quero dar um bypass. Eu não acredito nisso em grandíssima escala, porque a revenda, respondendo a tua pergunta, cumpre com um papel fundamental que é ele sabe comprar e vender, ele conhece a região, ele conhece loja. A indústria não tem essa competência. Raríssimas são as indústrias que desenvolvem essa competência. Então, acho que ela vai fazer isso pontualmente em canais digitais. Algumas estão entrando nos marketplaces. Né? Tem muita indústria fazendo D2C através de marketplace, que é uma via importante. A loja oficial, né? A loja oficial. Né? Mas acredito que é um problema, não está na sua maturidade, mas ele tem um tamanho. Isso não vai engolir o varejo todo. Fantástico. Perfeito. Poxa, que excelente. Fantástica discussão aqui para você, varejista, mais uma aula aí do Eduardo Terra aqui com a gente, do nosso querido Edu. Fica aí a provocação, né? Existem vários players entrando no mercado para disputar o mesmo bolso, né? Isso aí. E um dos players é o player que patrocina o seu time de coração. Né? Que trouxe jogador, mas levou seu cliente. Mas levou o seu cliente, exatamente. E os desafios, eles se apresentam para empresários, para empreendedores, para varejistas, de pequeno, de médio, de grande porte. E esse roadmap que o Eduardo apresentou é um roadmap que todos os fundadores, todos os empreendedores de varejo precisam ter na mesa para tomar suas decisões. Respondendo à pergunta que o Edu fez, qual é a loja que você pensa para o seu negócio? Exatamente. Eu acho que essa é a grande pergunta que todos os empresários precisam fazer para si próprios. Exato.
Lembrando que a jornada do consumidor, como o Edu fala, já vem falando há tanto tempo, ela se tornou absolutamente errática. Sim. Você não sabe onde inicia mais, onde termina. Se você não compreender isso, você provavelmente vai fazer parte do... E você, varejista que tem 20, 30, 40 anos de empresa, tua jornada te trouxe até aqui por tua competência, pela competência dos teus times, da tua equipe, etc. Mas a tua jornada não garante que você vai sobreviver mais 40 anos. Porque o mundo está em transformação. Está chegando o TikTok Shop, está chegando tudo aquilo que o Eduardo comentou. Então, fica aí o nosso recado para... Não faça parte da estatística de empresas que fecharam, morrem, né? Que morrem. Não dá para fechar os olhos para essa realidade. Preciso fechar os olhos nesse próximo ano porque eu tenho desafios de sobrevivência dos 100 metros que eu vou precisar dar conta. Perfeito, corre, dá conta logo, mas volta. Porque a realidade não vai ficar te esperando. Né? Eduardo, obrigado, grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Edu. Esse é o nosso último episódio da temporada 2023 do 360 Varejo Cast. Quero convidar a todos vocês a compartilhar com suas redes, a trazer temas de importância, compartilhar, comentar todos os assuntos que a gente discutiu por aqui. Vocês, obviamente, nos encontram em todas as redes sociais da 360 Varejo, YouTube, Instagram, redes sociais do Luiz, as minhas, Renato Avó, e encontram o Eduardo Terra também, tanto na Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, como em todas as redes sociais aí. Sempre bastante digitalizado. Nós somos digitalizados, mas estamos aqui em carne e osso. Né? Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Edu. Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Fiquem bem. Obrigado. Valeu.